Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar um dos livros mais potentes que eu li esse ano. E ainda arrisco dizer que ele tá nos meus top 5 melhores livros lidos desse ano. O livro é O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Esse é um livro que dói, que aperta, que faz a gente refletir sobre as camadas mais invisíveis do racismo estrutural no nosso país. E obviamente, quando uma leitura que me marca, vocês já sabem, né? Eu desenho. E eu fiz um desenho desse livro. Mas vamos falar desse livro primeiro? Então já pega seu chá, seu café, sua água e vamos para mais um vídeo do canal. Antes de entrar de fato no desenho, deixa eu te apresentar essa obra para você que nunca leu. A narrativa é feita pela primeira pessoa e essa pessoa que está narrando a história se chama Pedro, que após a morte do seu pai, tenta reconstruir a história da família. Então essa busca de reconstruir essa história vai ser feita como um exercício de memória mesmo, numa tentativa de compreender o mundo, o pai e até a si mesmo. E olha, eu sempre desconfio em narradores em primeira pessoa, mas esse narrador, ele é diferente. Primeiro porque ele escreve como se fosse em uma forma de uma carta pro pai dele. Ou seja, ele sempre vai estar fazendo referência ao pai como se ele estivesse lendo essa história. Então ele vai falar você, naquela época você. Quando ele vai falar da mãe dele, ele fala ela. Eu sei que algumas pessoas têm trava nesse tipo de narrativa, mas eu particularmente adoro. Porque eu me sinto como se fosse uma vizinha fofoqueira assim na janela, olhando a vida dos outros. Enquanto tudo acontece, eu estou ali só olhando, observando. Então, assim, pra quem é fofoqueira que nem eu, vai amar esse tipo de narrativa. E isso não será um incômodo. Mas fique tranquila, a narrativa também, em alguns momentos, toma outro rumo, onde ele narra a própria história. Então ele vai falando em primeira pessoa o que está acontecendo com ele, depois ele passa e fala um pouco da vida do pai, desde a sua infância até a sua vida adulta, até o fatídico dia da morte dele. Vai contar também a história da mãe dele, do porquê a mãe dele se tornou quem ela é, né? E isso fez com que ele tivesse uma relação com a mãe muito difícil, né? O foco da narrativa mesmo vai ser centrada no pai. E o desenho que eu trouxe aqui pra vocês é exatamente o Henrique, esse personagem do pai, que é o centro dessa memória do Pedro. O Henrique é esse personagem emblemático que ele é cheio de contradições, de esperança, de desilusões, como todos nós. Então ele não é o super-herói, mas ele se torna humano ali, com as suas características e as suas falhas também. Eu entro com outro ponto do porquê eu amei também essa narrativa. Porque quando a gente faz uma reconstrução dos nossos pais, principalmente quando nós somos muito jovens, a gente tende a olhar eles como super-heróis. Então, todas as vezes que eu tentei colocar minha mãe numa história ou meu pai numa história, eu sempre reconstruí como uma memória muito afetiva, sabe? Muito heróica, como se eles não tivessem erros. E essa construção da narrativa do Pedro perante ao pai fala muito sobre como ele tinha um olhar humano também sobre o pai, de quem ele é, com os defeitos, sabe? E falando em relação a algumas críticas que esse livro recebeu, estavam muito nesse sentido de como assim? Ele vai reconstruir a história do pai, mas ele nem teve contato tanto assim com o pai, por que ele faz isso? Eu acho que nesse ponto, aí eu vou tentar não chorar. Nesse ponto eu entendo o Pedro. Eu também perdi meu pai muito cedo e todas as vezes que eu recorro à memória da construção de quem foi o meu pai, eu sempre procuro nas entranhas. Eu converso com um amigo dele da época, eu converso com os meus parentes e aí eu vou construindo esse personagem que eu não tive tanto contato. Então eu tenho uma memória do meu pai que eu inventei dele. E esse livro, ele é marcante. Vou beber chá, peraí. Dentre outras coisas, esse livro é tão marcante porque é essa busca de tentar dar uma história pro pai dele, Henrique. E quem foi esse Henrique? Ele foi professor de rede pública, apaixonado por literatura, mas até certo ponto também casado. Esse casado aqui, no decorrer da narrativa, a gente vai perceber o quanto era problemática essa relação que o Henrique tinha com a esposa, né, a mãe de Pedro. Mas o Henrique também tinha uma grande fragilidade, que era a educação, que não preparou o suficiente para as violências que aconteciam ali dentro da sala de aula. E nesse ponto eu também me identifico, gente. Eu juro pra você, quando eu li uma parte da narrativa que falava assim, eu acho que mesmo que a gente lê tudo sobre Durkheim, tudo sobre Paulo Freire, tudo que você quiser sobre educação, não estaremos preparados para enfrentar a sala de aula. A gente não tá preparado para enfrentar a fome, a desigualdade, a falta de interesse, sabe? Esse despreparo realmente do professor. Não tem educação nenhuma, licenciatura nenhuma que prepara o professor para a realidade da sala de aula. E enquanto eu lia, quando o Pedro estava ali tentando recontar a história do pai dele, por meio das memórias, por meio do que sobrou ali do pai dele, né, na Terra, então ele pegava os materiais da época de escola dele, conversava com uma tia, tentava reconstruir realmente e dar uma história pro pai dele, veio o Henrique na minha cabeça. E aí eu tentei, por meio do desenho, dar também
nenhum rosto pro Henrique. Conheçam então o Henrique por meio dos meus olhos. Assim foi que eu pensei, ou mais ou menos isso que eu pensei, e tentei colocar em papel, tentando dar um rosto real pra ele. Eu tentei com esse desenho traduzir com traços e sombras o peso de ser um corpo negro no Brasil. E é exatamente o que essa história vai contar. Esse é o professor Henrique que ensina, que lê Dostoiévski, que sonha, que tem esperança, mesmo que pouca, na educação, mas que ainda assim é alvo de violência. Vou deixar o Henrique aqui enquanto a gente continua falando sobre a vida dele. Pode ser? Um dos meus grandes fascínios nesse livro é a capacidade que esse livro tem de mostrar que o racismo não é um episódio isolado. Só pra você ter noção, assim que eu finalizei e fiquei ali algum tempo refletindo sobre aquela história, eu depois parei e fui abrir o jornal. Quando eu estava lendo, a primeira notícia que eu fui ver era de um influenciador, ficou famoso um tempo atrás, assim, no TikTok, que foi baleado. E ele foi baleado porque ele foi confundido, mostrando que esse estilo de narrativa, ela é mais real do que a gente imagina. E essa história vai estar em tudo nessa narrativa. Isso desde a história da mãe dele, né, que ele vai contar como aconteceu a morte dos pais da mãe dele, que ela perdeu muito cedo e logo em seguida ela já foi adotada, e como vai ser a vida da mãe dele nessa adoção com essa nova mãe. Também a gente vai ter a história contada do Henrique, que vai descobrir o racismo ali no decorrer da vida, num grande discurso, sabe? Quando ele tem a sua primeira namorada e vai conhecer a família da namorada dele, que algumas piadinhas que não tinha graça, ele sentia incomodado, mas ele não sabia dizer muito bem pelo quê. Depois ele vai percebendo quando ele vai tendo contato com o primeiro professor, que mostra o que é de fato esse incômodo. E depois também a gente passa pela essa história do Pedro, que cresce nesse emaranhado de silêncios. Outro ponto que mostra que esse livro é potente, porque mostra que nem todo racismo é igual. Um racismo sofrido por um homem negro vai ser diferente de um racismo sofrido pela mulher negra. Mas, ao mesmo tempo, vai mostrar que essa dor que atravessa todos os personagens, ela é única. Por isso precisamos de mais escuta, mais nuances e principalmente mais cuidado. Esse livro mexeu comigo também, que o Henrique, ele era professor de literatura. E a literatura, nesse segmento, ele vai ter um papel fundamental. A literatura vai ser um fio condutor dessa esperança, da sobrevivência, da realidade que invade muitas vezes quem veio de uma realidade não privilegiada. Aí eu me identifiquei com o Henrique, porque é exatamente isso que eu quero demonstrar com os meus vídeos, com as minhas aulas, o que é literatura. A literatura, acima de tudo, é acima de entretenimento, acima de a gente se envolver com a história em si, se identificar com a história em si, é a gente conseguir olhar o mundo com um olhar mais crítico e principalmente mais sensível. E a literatura tem esse poder porque ela faz isso com a gente. Quando a gente lê esse tipo de escrita e depois a gente abre um jornal passando por essa realidade, o nosso olhar já não é mais o mesmo. A gente desenvolver ali um senso crítico. Essa é a importância da literatura no geral. E o Henrique, ele vai se agarrar na literatura, na gramática, à palavra até o último fio da sua vida. E infelizmente também o livro mostra uma realidade onde a escola pública, a escola, o ensino no geral, onde deveria ser um lugar que ali acolhe, abriga esse sonho, essa perspectiva, às vezes não é ali. Então, colocar nas costas dos professores falando, é aqui, você precisa fazer exatamente isso, às vezes não acontece. Agora eu falo para os meus amigos professores, quem nunca saiu de uma aula assim decepcionado, você colocou tanta expectativa quando você viu, sabe, você tá cansado, você fala, meu Deus, deu tudo errado. Em paralelo a isso, a gente consegue pensar e lembrar daquela aula que foi um sucesso. E isso, gente, não tem preço, sabe? E eu vou continuar levantando essa bandeira de que esse livro é necessário. Que o Pedro, ao tentar criar uma imagem pro pai dele, ele também cria uma nova narrativa para si mesmo. E ao fazer isso, ele vai se descobrindo como pessoa, como ser humano na Terra. E a memória do Henrique é um ato político. E mantê-lo, assim, nessa memória, nessa escrita, é o que faz ele sempre estar vivo, independente de qualquer coisa. É um livro que fala da falta, muita, mas eu também consegui enxergar outras visões, que é a esperança. Porque há algo de eterno naquilo que a gente ama e tenta nomear de algum modo. Como Pedro, que escreve para lembrar, ou até mesmo como eu, que desenho para eternizar. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Esse trecho do livro me atravessou. E talvez esse desenho seja realmente isso. Um pensamento que eu escolhi morar por um tempo. Um espaço para dar um rosto ao invisível, para dar voz ao silêncio. E se você ainda não leu O Avesso da Pele, que esse vídeo seja aqui o convite para você ir lá correndo ler. Agora me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro e qual foi a parte que mais te marcou. E você já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa os sininhos das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!